A Vida em Justiça por Fred Wright, capítulo 9, O Homem de Romanos 7. Como prometido nas palavras finais do capítulo anterior deste livro, voltamos agora a nossa atenção para Romanos 7, a fim de continuar o estudo da questão o que é o pecado. Porque em nenhum outro lado é o problema de um homem na servidão do pecado mais claramente tratado do que em Romanos 7. Duas vezes neste capítulo, digno de nota, Paulo descreve e debate o problema usando, em primeiro lugar, a ilustração da mulher e dois maridos e, em seguida, de um escravo nas garras do pecado. Para este capítulo do nosso estudo, daremos consideração à segunda parte de Romanos 7, começando no versículo 9. Neste versículo, Paulo descreve a sua experiência no tempo em que não estava consciente dos profundos requisitos espirituais da lei sobre a sua vida. Ele diz: "E eu, em algum tempo, vivia sem lei." Ou seja, ele vivia a sua vida sem referência aos mandamentos de Deus e, como tal, era um pecador voluntário praticamente inconsciente. A obediência à santa lei de Deus nunca foi uma consideração para ele. Todas as semanas, por exemplo, ele fazia o seu próprio trabalho no santo dia de sábado, sem saber que era um transgressor do sábado. São aqui apresentadas duas classes de pessoas e, no entanto, na realidade, elas podem ser classificadas juntas como duas partes de um todo. Em primeiro lugar, inclui todos os que, no mundo, nunca se confrontaram com a mensagem da justiça e viviam as suas vidas totalmente sem ela. E, em segundo lugar, inclui os que nas igrejas conhecem a lei apenas como um documento legal. Os mais zelosos destes esforçam-se continuamente para produzir uma obediência perfeita à lei e são bem-sucedidos em produzir uma conformidade exterior com os seus requisitos. Estes olham com orgulho e sentem-se seguros de que, por isso, serão aceitos por Deus, mas não é assim. Essa justiça é a sua própria justiça e, longe de ser a veste branca da pura e perfeita justiça de Cristo, são os vestidos sujos. A verdade é que é possível uma pessoa estar familiarizada com cada letra da lei, amá-la e obedecer exteriormente com a mais rigorosa observância, sem conhecer de todo a lei de Deus. O testemunho do próprio Paulo prova isso ao descrever-se a si mesmo durante o período em que viveu sem a lei, dizendo: "Conforme a mais severa seita da nossa religião, vivi fariseu." Atos 26:5. Novamente em Filipenses 3:6 recorda que, segundo o zelo, perseguidor da Igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Nessa posição, ele conhecia bem todos os estatutos, leis, preceitos e mandamentos como revelados no Antigo Testamento. Havia grandes porções das Escrituras que ele tinha memorizado. Ele era um observador cuidadoso do sábado da lei e um obreiro da Igreja intensamente zeloso. A sua vida era preenchida com a mais movimentada atividade religiosa. Aqueles que partilhassem com ele a convicção de que, se alguém era um filho de Deus, então ele o era com certeza. Se alguém guardava a lei, ele era um deles. Mas quando os seus olhos espirituais se abriram e ele viu a lei de Deus na sua profundidade e beleza espiritual, então olhou para trás, para esse tempo, e declarou que estava tão longe de entender aquilo que a lei realmente é, que vivia completamente sem ela. Para alguns, isto pode ser difícil de compreender. Para a mente legalista, que vê apenas a rígida letra da lei e passou a sua vida a submeter todas as energias para observar cada pormenor dessa lei de modo irrepreensível, é impossível compreender. Como poderia alguém tão bem versado em cada pormenor da lei dizer que não tinha a lei de todo? Foi porque a lei em si mesma é um grande reflexo do maravilhoso amor e caráter de Deus e, como tal, só pode ser vista e compreendida pela mente iluminada pelo Espírito Santo. O legalista conhece a lei como sendo apenas um código limitado, restritivo, que, seguido, rouba ao devoto com a sua severidade a alegria da salvação. Mas, juntamente com o apóstolo Paulo, o homem espiritualmente convertido vê algo mais elevado e maior, um maravilhoso princípio que liberta a alma do cativeiro e lhe dá a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Por isso Paulo, quando os seus olhos se abriram, olhou para trás, para aquele período da sua vida e declarou que tinha vivido sem lei.
Foi, na verdade, uma tomada de consciência que dá que pensar e assustador. Achar que aquilo que ele pensava ser a verdade, ou a guarda da lei, ou a justiça pela fé, estava tão completamente sem a lei como se nunca tivesse ouvido falar dela. E a cada leitor destas palavras, esta verdade deve chegar como uma causa para a mais lúcida e séria reflexão sobre o seu estado e situação espiritual, para que não sejamos como Paulo antes de ter encontrado a forma de ser libertado do pecado para a justiça. Nós também podemos orgulhar-nos por ter a justiça de Cristo e ser zelosos trabalhadores na causa do Mestre. No entanto, estar de facto tão longe da justiça que é pela fé, que estamos como se nunca tivéssemos conhecido a lei. Nunca tendo conhecido algo melhor, nós estamos a viver como pecadores voluntários. Refleti sobre a mensagem de advertência aos laodiceanos que pensam ser ricos e de nada terem falta e não sabem que são miseráveis e pobres e cegos e nus, e pensai seriamente sobre o perigo de vos teres enganado desastrosamente. O Senhor mantém uma vigilância sobre cada alma fiel, e em todas e por todas Ele operará a sua obra divina da graça, se lhe derem a oportunidade. A sua primeira obra será levar-nos a uma convicção da nossa verdadeira condição. E para isso, a lei deve ser-nos revelada na sua beleza e poder espiritual. Essa é a cura para a complacência e autossatisfação espiritual. Assim, Paulo diz-nos: Eu vivia sem a lei, mas quando veio o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. É verdade que as coisas espirituais se discernem espiritualmente e que o homem natural não recebe as coisas do Espírito de Deus, mas o Senhor é capaz de trazer o suficiente da iluminação do Espírito à alma para lhe permitir ver algo da verdadeira natureza e força da lei. Se o coração natural se recusa a receber esta revelação de complacência, então não há nada mais que o Senhor possa fazer por essa alma. Mas se é recebida, então a mente é aberta para receber a revelação da verdade espiritual. Isto é o colírio oferecido aos laodiceanos para que possam ver o verdadeiro estado e a natureza do seu estado perdido. É o dom de Deus, através do ministério do Espírito, que é tão necessário. Pois, sem ele, ninguém jamais poderia ser levado ao ponto onde estaria preparado para seguir para a salvação. É possível que nos tenhamos embalado como Nicodemos, com a ideia de que a nossa vida tem sido justa, o nosso caráter moral reto, julgando não necessitarmos de humilhar perante Deus o coração como um pecador vulgar. Mas quando a luz de Cristo nos iluminar a alma, veremos quão impuros somos, discerniremos o egoísmo dos nossos motivos e a inimizade contra Deus que tem maculado todos os atos da nossa vida. Reconheceremos então que a nossa própria justiça é, na verdade, como trapos imundos e que unicamente o sangue de Jesus Cristo nos pode lavar da mancha do pecado e transformar-nos o coração à sua semelhança. Um raio da glória de Deus, um vislumbre da pureza de Cristo, penetrando na nossa alma, tornará dolorosamente visível toda a mancha de pecado, pondo a descoberto a deformidade e os defeitos do caráter humano. Torna patentes os desejos profanos, a infidelidade do coração, a impureza dos lábios. As ações desleais do pecador, ações que ultrajam a lei de Deus, tornam-se patentes aos seus olhos, e o espírito abate-se e aflige-se sob a influência perscrutadora do Espírito de Deus. Aborrecemos-nos a nós mesmos ao compararmos com o imaculado caráter de Cristo. Aos pés de Cristo, 27. Assim é dado o primeiro dos nossos passos para Cristo. O primeiro passo é o conhecimento da lei de Deus, não como um mero documento legal, mas como um poder para convencer. Paulo tinha obtido esse conhecimento, como é evidente por aquilo que diz. Assim a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Versículos 12 e 14. Paulo já não testifica que está sem a lei, porque a sua ignorância do verdadeiro caráter da lei de Deus foi trocada pela consciência de que a lei é agora uma força viva na sua experiência. Caso contrário, ele não poderia ter dado testemunho de si mesmo como faz agora.
Esse conhecimento trará sempre à alma profunda e significativa convicção quando o pecador necessitado se vê a si próprio como é. E tal convicção, se não resistida, levará ao arrependimento genuíno. O arrependimento compreende a dor de ter cometido o pecado e o abandono do mesmo. Aos pés de Cristo, 23. Aqui devemos distinguir entre o falso arrependimento de Esaú, Balaão, Acã e Judas e o verdadeiro arrependimento. Todos estes homens odiavam não o pecado em si, mas as suas consequências e se entristeciam somente quando começavam a colher o resultado do seu mau caminho. O verdadeiro arrependimento significa que odiamos o pecado em si porque é pecado, exatamente como nós odiamos a sujidade porque é sujidade. A confirmação de que Paulo chegou ao verdadeiro arrependimento é evidente na própria confissão. Ele disse: "O que aborreço, isso faço." Não há dúvida de que aqui existe um verdadeiro ódio pelo pecado e com ele um esforço muito claro para se afastar dele também. O facto de ele não ter aprendido a verdadeira e bem-sucedida forma de se afastar do pecado não altera a verdade de que ele estava a afastar-se com todas as forças da sua vontade ao seu alcance. Na verdade, tão grande era o seu esforço e determinação que isso era tudo para ele. "Eu sou carnal", exclamou ele, "vendido sob o pecado, porque o que faço não o aprovo, pois o que quero fazer, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem." Versículos 14 a 18. No momento em que Paulo podia testemunhar como fez nestes versículos, ele tinha dado uma série de passos definidos em direção a Cristo. E estes, na sua ordem, foram: conhecimento, convicção, arrependimento, confissão e uma óbvia decisão de ser um cristão dedicado. Mas deve ser entendido que, embora estes sejam passos decisivos para Cristo, ainda não são passos com Cristo. Ao mesmo tempo, não se pode dizer que uma pessoa, ao começar a caminhar com Cristo, estes passos sejam deixados para trás, porque isso estaria muito longe da verdade. O que acontece realmente é que cada uma dessas etapas continua a ser um passo em direção a um nível cada vez mais elevado. E, ao mesmo tempo, tornam-se passos com Cristo. Vamos resumir brevemente cada uma dessas progressões, como elas se relacionam com a nossa vinda a Cristo. O conhecimento de Deus é o primeiro passo rumo ao nosso Salvador. À medida que as janelas da alma se abrem em direção ao céu, como resultado do ministério do Espírito Santo, e a divina luz começa a iluminar a mente e o coração da pessoa, a beleza e o poder da verdade de Deus começam a despontar sobre ele, e por contraste, vê-se como um pecador culpado. Esta é a convicção da imaculada perfeição da justiça de Cristo e da sua própria pecaminosidade pessoal e da necessidade de um Salvador. Quando Paulo chegou a esta fase da sua aproximação a Cristo, podia testificar da perfeição e do poder da lei com estas palavras: "Assim, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom." Romanos 7:12. Em seguida, ele contrasta a natureza espiritual da verdadeira lei de Deus por um lado, com a sua injustiça do outro neste testemunho. Disse ele: "Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado." Romanos 7:14. Esta confissão da santidade da lei de Deus é a expressão do seu arrependimento para com Deus. Arrependimento, como já foi dito, é odiar o pecado e afastar-se dele, como Paulo se descreve a si próprio pelo que fazia nesta fase da sua experiência em desenvolvimento. Estão aqui as palavras com que ele identifica os dois elementos que compõem o arrependimento, ou seja, ódio ao pecado e afastamento dele. "Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto." Romanos 7:15, Almeida Revista Atualizada, 1993. Pode argumentar-se que ele não está realmente a afastar-se do pecado, mas apenas a tentar.
Portanto, poderia ser alegado que este não é o genuíno arrependimento, mesmo apesar de odiar o que está a fazer. É verdade que ele não está a conseguir a vitória no afastamento do pecado, mas está a fazer o esforço. Ele está a afastar-se do pecado que agora odeia tanto, ou melhor, que sabe como fazer. Por conseguinte, nesta fase é classificado como arrependido e, como tal, é um passo para mais perto de Cristo, embora ainda não ande com ele. Este arrependimento, sem o seu bem-sucedido afastamento do pecado, deve ser seguido sem demora pelo arrependimento que inclui o bem-sucedido afastamento do pecado em verdadeira santificação. Se não for assim, o valor e o efeito será perdido e a pessoa também. É muito importante neste momento que uma decisão definitiva seja tomada, que, como Jacó, não a deixemos partir antes de ter obtido a bênção do livramento da escravidão do pecado. Descobriremos que isso pode envolver uma luta terrível antes de alguns verem que são capazes de agarrar a bênção prometida pela fé. Quando, por fim, o rompimento for feito, há a necessidade de uma profunda e duradoura consagração de tudo o que temos e somos ao serviço eterno do Mestre. Com isso veio o início da caminhada com Cristo. É importante que compreendamos que o homem apresentado em Romanos 7 obteve um grande avanço relativamente ao que é possuído pelo homem do mundo que vive sem lei. Ele tem um conhecimento da lei de Deus e algo da sua justiça vindica sobre ele, embora com tristeza de coração verifique que é incapaz de o fazer. Ele renuncia a muito que é aceitável para o mundo. Ele não encontra prazer nos pecados que se cometem ao seu redor. Ele está desinteressado dos entretenimentos oferecidos pelo mundo. Ele come, veste e anda entre diferentes pessoas. Ele acalenta a esperança de vida eterna num mundo diferente deste. O homem de Romanos 7 está a lutar por justiça, mas os seus esforços são todos inválidos. Mesmo assim, a aparência exterior pode parecer tão promissora. Então qual é o problema? Por que é que ele não tem sucesso? É porque está em estado de ativa rebelião contra Deus? Não. O homem de Romanos 7 não é um rebelde contra a santa lei de Deus, que descreve como sendo santa e o mandamento santo, justo e bom. Romanos 7:12. É porque, apesar de saber claramente o que deseja ser, não aprendeu como conseguir isso, como ele diz. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Versículo 18. Então ali estava o seu problema. Ele não entendia como prestar a obediência a Deus. Ele precisava de uma solução prática e eficaz dos procedimentos que, corretamente aplicados, o resgatariam da sua difícil situação. Felizmente para ele, o tempo veio em que compreendeu o caminho de Deus para a salvação. Quando, depois de descobrir a solução divina para esse problema, passou a ser capaz de discernir que os membros do povo judeu estavam na mesma situação difícil de presos na escravidão do pecado, sem saber como escapar. Isso eles não podiam aprender a fazer sem a compreensão que só o Espírito Santo poderia fornecer. Consequentemente, como os laodiceanos, eles pensavam que eram um povo santo, quando era completamente o oposto. Quando ele chegou ao entendimento de tudo isso, um grande fardo foi colocado sobre Paulo para esclarecer os seus irmãos que ainda continuavam na antiga organização da futilidade de tentar alcançar justiça usando os métodos errados. Disse ele do seu povo que ainda estava na antiga igreja judaica: Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Porque lhes dou testemunho de que têm zelo de Deus, mas não com entendimento. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Romanos 10, 1-3. Há muitas maneiras erradas pelas quais os homens tentam encontrar a salvação, mas há apenas um procedimento que trará sucesso. Esse deve ser encontrado e seguido, ou o escravo do pecado permanecerá em cativeiro para sempre. Não importa quanto tempo leva ou quão desesperada seja a necessidade, nenhuma alternativa será fornecida porque não há outra por onde escolher. Paulo,
ao descrever a sua viagem através da experiência de Romanos 7, sempre se agarrou à convicção de que havia uma maneira à espera que ele descobrisse, embora fosse obrigado a confessar que na passagem por Romanos 7 não o tinha encontrado. Ele disse: porque, mesmo tendo dentro de mim a vontade de fazer o bem, eu não consigo fazê-lo. Versículo 18, nova tradução na linguagem de hoje, 2000. Deixai que seja lembrado que nesta fase Paulo tinha conseguido muito na sua busca da libertação. O conhecimento de que a lei era santa, justa e boa. Um profundo ódio pelo pecado. O reconhecimento da sua própria condição desesperada de pecado. Uma firme decisão de servir o Senhor. E fazia o maior esforço para conseguir isso. Todavia, por lhe faltar o conhecimento do caminho da justiça de Deus, só poderia confessar-se a si mesmo como sendo carnal, vendido sob o pecado. É evidente, então, que apesar de Paulo ter recebido tanto, ele ainda tinha mais um passo para dar antes de poder encontrar a paz e o repouso de Deus. Ele havia dado alguns passos essenciais para Cristo, mas ainda não tinha dado nenhum com ele, e a forma de dar esse próximo passo era a grande perplexidade da sua vida. Como já foi mencionado neste capítulo, o que foram passos para Cristo durante a caminhada até à conversão total, tornam-se passos com ele uma vez adquirida a libertação do cativeiro. Um momento de reflexão mostrará que isto é verdadeiro. Todos reconhecerão que nós não podemos receber todo o conhecimento da justiça de Cristo, porque, na verdade, não nos é possível recebê-lo no início da nossa experiência cristã. A Bíblia afirma claramente que a vereda dos justos é como uma luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Provérbios 4:18. O conhecimento que recebemos no início será depois seguido por mais profundas e progressivas iluminações da verdade, cada uma das quais irá trazer uma maior consciência da profundidade da pecaminosidade do pecado. Isto revelará aspectos da injustiça na vida que nós não pensávamos antes, e assim a nossa convicção do pecado pessoal e o nosso arrependimento do pecado irá aprofundar e alargar. À medida que novas profundidades do pecado, até agora não vistas por nós, são reveladas, a nossa confissão de pecado ampliar-se-á e aprofundará, seguida por repetidas consagrações de nós mesmos ao serviço de Deus e à sua verdade e justiça. E ao longo de todo o caminho para o reino, repetiremos essas experiências nessa sequência, mas será sempre num nível cada vez mais elevado. Não será uma confissão de pecados e problemas como foram os do dia anterior. Na vida dos verdadeiros cristãos, cada pecado será tratado e deixado para trás. O princípio de que fazemos o que fazemos por causa do que somos é fortemente descrito em Romanos 7. Ali, Paulo dá testemunho daquilo que é, escrevendo: eu sou carnal, vendido sob o pecado. Tendo afirmado isto, ele imediatamente fornece a prova de que a sua declaração é verdadeira, apontando para o resultado do que ele é. Porque o que faço não o aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. Versículo 15. Claramente, então, ele reconhece que um é o fruto do outro. Se ele não fosse carnal, vendido sob o pecado, então não haveria a emissão deste fluxo de pecado vindo dele que não era capaz de controlar. Notai também quão fortemente na ilustração do Antigo Testamento da escravidão da pessoa, ela o impede de o fazer, apesar de desejar servir apenas a Deus. Nos dias de Paulo, a escravidão era comum. Homens, mulheres e crianças eram compradas e vendidas como animais domésticos. Assim, quando Paulo disse: mas eu sou carnal, vendido sob o pecado, deve ser entendido como dizendo: eu sou um escravo, o pecado é o meu senhor, e o que faço é o resultado do que eu sou. Para entender realmente o que impede o homem de Romanos 7 de viver uma vida vitoriosa, devemos tornar-nos conhecedores das três naturezas possuídas pela humanidade. Paulo compreendeu-as e ensinou a sua existência e papéis com vigor e clareza. Em primeiro lugar, há a natureza humana, ou física. Em segundo lugar, a natureza intelectual ou mental. E em terceiro lugar, há a natureza espiritual.
Na busca da vida eterna, as distinções entre cada uma destas três deve ser sempre mantida em mente. Com isto em vista, consideremos cada uma na sua vez. Em primeiro lugar, vamos considerar a natureza física ou humana, que é muito adequadamente identificada como sendo o instrumento pelo qual as ações de pecado são realizadas. Em Romanos 6,13, Paulo refere-se a isso como o instrumento com as seguintes palavras: nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Assim como um instrumento não tem poder de escolha e, portanto, pode ser usado para executar um serviço profano ou santo, assim os membros dos nossos corpos humanos podem ser utilizados para fazer as obras da justiça ou da injustiça, mas a escolha de qual será não reside nos nossos membros, o instrumento do corpo. A escolha é feita pela vontade, desde que tenha sido libertada da escravidão espiritual. O segundo aspecto da constituição humana é a mente intelectual ou natureza mental. Aqui está o poder real da razão, o poder de aprender, de pensar, de escolher e tomar decisões. É possível neste setor chegar a um conhecimento da verdade de Deus até certo ponto e aceitá-lo como verdade de Deus por um lado, ou rejeitar a luz por outro. Ela pode operar opondo-se ao senhor do pecado residente, embora sem êxito, porque o senhor do pecado não pode ser sujeito à santa lei de Deus. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Romanos 8:7. O mundo tem visto alguns grandes pensadores que trabalharam para melhorar a humanidade e que foram honrados pelos seus serviços, conforme está escrito. O mundo tem tido seus grandes ensinadores, homens de poderoso intelecto e vasto poder investigativo, homens cujas palavras têm estimulado o pensamento e revelado extensos campos ao saber. Tais homens têm sido honrados como guias e benfeitores do género humano. Educação 13 e 14. É verdade que estes homens adquiriram os seus conhecimentos na grande luz que os precedeu, e, no entanto, demonstram apenas alguma coisa do poder da natureza intelectual para adquirir e divulgar informação e de tomar decisões sensatas ou insensatas. Muitos deles habitam na Terra atualmente e, sem ser crentes em Cristo, manifestam estar na posse de considerável poder mental. Isto traz à luz o facto de que não são aqueles que detêm os mais altos ideais e padrões que têm a verdadeira religião, mas os que não só mantêm esses padrões, mas ensinam como alcançá-los. Muitos dos grandes homens da história ensinaram elevados padrões de moralidade e virtude, apesar de eles próprios não terem o conhecimento da maneira como viver o que ensinaram como sendo reto. E o problema é precisamente este no homem de Romanos 7. Ele sabe o que é certo e deseja fazer o que é certo. Decidiu até fazer o que está certo, mas descobre que não consegue. Isto revela-nos o poder e o papel da terceira natureza, que é o poder dominador na vida de cada pessoa em que reside. Na Bíblia, este aspecto tem toda uma lista de nomes descritivos. Em Romanos 8:7 é chamado de inclinação da carne. Em Romanos 6:6 é chamado de velho homem. Em Ezequiel 36:26 ele é chamado de coração de pedra. E em Romanos 7:1-4 é chamado de marido. Na Bíblia é simbolizado pela lepra e outras doenças mortais. Assim como estas governam sobre os corpos das suas vítimas, assim também o pecado domina as mentes e os corpos daqueles em que habita. De todas as doenças conhecidas no Oriente, a lepra era a mais temida. Seu caráter incurável e contagioso e seu terrível efeito sobre as vítimas enchiam de temor aos mais corajosos. Entre os judeus era considerada um juízo pelo pecado e daí ser chamada o açoite, o dedo de Deus. Profundamente arraigada, inextirpável, mortal, olhavam-na como símbolo do pecado. A Ciência do Bom Viver 67. Temos de compreender este testemunho para dizer que ela era um símbolo da pecaminosidade, em vez das ações do pecado. É ainda simbolizado pelo senhor do escravo no Egito e pelo espinheiro no vosso jardim.
Sempre que uma pessoa é representada como estando em cativeiro, excepto no sentido especial em que somos servos de Cristo, é-nos fornecida outra ilustração da natureza do Senhor do pecado e da sua relação com o pecador. Estes símbolos da pecaminosidade são, na sua maioria, bastante simples e facilmente compreendidos, com exceção de um, que alguns acham um pouco difícil de entender. Aquele a que me refiro é o seguinte: porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Romanos 8:7. A palavra carne significa simplesmente carne e aparece no espírito de profecia pelo menos 600 de vezes. A maioria desses testemunhos chama-lhe a natureza carnal a ser subjugada ou controlada. Aqui está um exemplo. Nenhuma quantidade de evidências convencerá os homens da verdade quando não estiverem dispostos a ceder seu orgulho, subjugar sua natureza carnal e tornarem-se discípulos na escola de Cristo. Mensagens Escolhidas 1:72. Este testemunho ensina que a natureza física ou carnal deve ser subjugada, ou, por outras palavras, controlada. Por conseguinte, não exige que a natureza carnal seja destruída, morta ou eliminada para que possa ser sujeita à lei de Deus. Sendo esta a verdade da natureza carnal, não é a verdade da mente carnal, porque tem de ser uma força completamente diferente, porque a mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não se submete à lei de Deus, nem consegue fazê-lo. Romanos 8:7, King James, atualizada 1999. Assim somos confrontados com uma natureza carnal que pode ser sujeita e uma mente carnal que não pode. Elas não podem ser uma e a mesma, mas têm que ser diferentes uma da outra. Esta distinção deve estar sempre presente. Ao longo deste livro, qualquer referência à natureza carnal será para a natureza de carne, enquanto as que se referem à mente carnal será para a natureza espiritual do mal, que deve ser erradicada e destruída. A distinção não está tanto em que uma é chamada a mente carnal e a outra chamada a natureza carnal, mas em que uma não pode ser submetida à vontade de Deus, enquanto a outra pode. Veja-se como Paulo distingue entre as aspirações intelectuais do homem, por um lado, e a inclinação contrária da mente carnal, por outro, com estas palavras. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Romanos 7, 22 e 23. Por isso, vemos aqui a existência de duas forças opostas em operação no homem de Romanos 7. Uma é a lei da sua mente, que é também conhecida como a sua natureza intelectual. Esta, ele verifica estar em completa harmonia com a vontade de Deus e tem prazer na lei de Deus. O único interesse e desejo desta lei da sua mente é servir a Deus com inteira fidelidade. Se este fosse o único fator que determinasse o seu comportamento, a sua vida seria, na verdade, uma vida justa. Mas batalha contra esta lei da sua mente outra lei que o leva em cativeiro à lei do pecado. Sem sombra de dúvida, esta força que se opõe à lei da sua mente é, das duas, a mais forte. Isto é evidente pelo facto de que o resultado desta luta é que a lei do pecado traz o homem em cativeiro contra a vontade da mente intelectual, que é a vontade do homem. Não importa quão resolutamente o homem determina a sua vontade de obedecer a Deus, a lei do pecado nos seus membros levá-lo-á em cativeiro, todas as vezes que houver um confronto entre eles. Façamos agora uma pausa para observar a diferença entre o homem que passa pela experiência descrita em Romanos 7 e o homem que ele era antes de entrar nessa experiência. Anteriormente à sua entrada na experiência de Romanos 7, ele vivia sem a lei, que nessa altura não desempenhava qualquer papel na determinação do seu comportamento. Portanto, nesta altura, ele era um pecador voluntário, não dando naturalmente pensamento à classificação onde pertencia. De consciência livre, estava satisfeito por pecar continuamente. É particularmente aplicável às pessoas como o orgulhoso fariseu, que na sinagoga levantou a cabeça e agradeceu ao Senhor por ser um homem justo, que não tinha necessidade de arrependimento.
Ele considerava-se a si próprio diferente do convicto publicano que, com o coração contrito, confessou os seus pecados. É o terrível estado de Laodiceia que pensa que é rico e de nada tem de falta, mas não sabe que é desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Desconhecendo a sua grande destituição, está satisfeito por continuar assim até ao fim do seu caminho. Ele é de facto um pecador voluntário. Em contraste, o homem de Romanos 7 tem um conhecimento da lei, uma convicção da sua pecaminosidade, uma consciência da sua necessidade, um ódio pelo pecado que tão facilmente o aborrece e está a fazer o esforço para se afastar dele, o que marca o verdadeiro arrependimento. Ele fez uma confissão da sua condição e declara o seu prazer na lei de Deus e decidiu obedecer-lhe. Intelectualmente, ele está convencido de que a lei do Senhor é perfeita e os mandamentos são santos, justos e bons. Eles têm para ele um forte apelo suficiente para o motivar a uma tentativa de transformar os seus princípios, o seu modo de vida. Ele, portanto, tem uma conversão intelectual que manifesta numa área muito extensa conformidade com os requisitos da lei no que respeita à ação exterior. Ele adquire o estatuto de membro da Igreja, é um trabalhador fiel à causa, nunca deixa de pagar os seus dízimos e as suas ofertas, e sob todas as aparências pode ser olhado como um verdadeiro cristão. Assim, ele ganhou muito, mas ainda era um pecador. Enquanto anteriormente era um pecador voluntário, agora era um pecador involuntário, mas deixai que seja repetido, ainda era um pecador. Não pode haver possibilidade alguma para o homem de Romanos 7 ser classificado como sendo justo, livre do pecado, porque todo o capítulo é uma franca confissão de aprisionamento ao pecado. Ele luta para ser livre, mas totalmente sem sucesso. Isto não é uma negação de que algumas alterações foram efetuadas, pois ele experimentou uma mudança de hábitos, padrões de lealdade e atitudes mentais, e deixou muitos maus hábitos, mas não houve substituição da mente carnal com a mente de Cristo. Esta é a mudança que tem de ser experimentada antes de uma pessoa obter a libertação da pecaminosidade ou tenha qualquer esperança de salvação. A mortalidade e a corruptibilidade ainda reinam, como será em qualquer caso até ao segundo advento de Cristo. Se tivermos entendido a imagem que Paulo está a tentar descrever neste capítulo, será reconhecido que esta é a descrição da experiência dos membros da Igreja de hoje em geral. Um dia estava eu no escritório de um homem que era um alto funcionário de uma grande igreja e que tinha sido o principal ancião da igreja durante muitos anos e gozava de uma boa reputação entre os seus semelhantes, mas confessou cheio de tristeza que a imagem de derrota em Romanos 7 era uma figura exata da sua vida. E o que é verdade sobre esse homem é igualmente verdadeiro para a maioria dos outros. Basta ler Romanos 7 aos membros da Igreja em geral e fazer a pergunta: é esta a vossa experiência? E eles seguramente responderão que sim. Então, se, e somente se, um claro entendimento da posição e condição do homem de Romanos 7 foi adquirido, podemos fazer a pergunta muito séria e importante. A pergunta é esta: se qualquer homem na condição espiritual descrita em Romanos 7 chegasse ao fim da sua provação da vida, enquanto ainda nessa condição, poderia ele acordar para a vida eterna na manhã da ressurreição? A esta pergunta, algumas pessoas sem hesitação respondem sim. Outras, do mesmo modo, rapidamente respondem não, enquanto outras ficam indecisas. Vamos deixar que a Bíblia responda por si mesma. Nos últimos versículos de Romanos 7, Paulo grita em desespero: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Este agonizante apelo por libertação nunca viria de alguém que já estivesse livre do cativeiro do pecado. Só há uma resposta para essa pergunta, que é aquela liberdade, vinda somente através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Obviamente, ninguém que não tenha sido libertado por Jesus Cristo é salvo para a vida eterna. Os salvos são livres. As palavras de abertura de Romanos 8 introduzem um contraste, um novo estado de coisas. Portanto, agora. São as palavras de abertura e a utilização da palavra agora indica que as coisas são muito diferentes do que eram antes. Então, o que é que não estava lá antes? Portanto, agora,
nenhuma condenação há. O versículo seguinte diz-nos por que razão não há condenação, e é porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Se não há condenação, agora que ele está livre, o que deve ter havido antes de ser libertado? A resposta é óbvia, é que ainda devia haver condenação. A partir destas evidências, devemos concluir que o homem que está sob a escravidão do pecado está sob condenação, enquanto o homem que foi libertado do pecado por Jesus Cristo não está sob condenação. Seria impossível verdadeiramente dizer que o homem que estava em cativeiro poderia estar sem condenação. À luz destes factos, a fim de saber se a experiência do homem de Romanos 7 está livre de condenação ou não, temos apenas de fazer a pergunta quanto a qual é a sua posição. Ele é escravo ou livre? Não há dúvida sobre a resposta. Todo o testemunho do capítulo é que ele está em cativeiro. Mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço não o aprovo, pois o que quero isso não faço, mas o que aborreço isso faço. Esta não é a linguagem de quem é um homem livre. É a expressão do homem que está no cativeiro e não pode fazer as coisas que deseja fazer, e o que poderia fazer se estivesse livre. Ele não está livre da escravidão da lei do pecado e da morte, e por isso deve estar sob condenação. A palavra que é mais habitualmente usada para descrever o não condenado é justificado. Onde não há condenação, há justificação. Onde há condenação, não há certamente justificação, na medida em que, como o homem de Romanos 7 está sob condenação, então, com certeza, ele não tem a justificação. Então, o homem de Romanos 7 está em cativeiro, portanto, está sob condenação e por isso não tem o maravilhoso dom e bênção da justificação. A justificação é o nosso título de entrada para o céu. O que não tem justificação nunca caminhará ali. Todos estão bem cientes disso. Então, o homem em Romanos 7 não tem sequer o título para o céu. Ele não está justificado nem salvo, e se morresse antes de sair dessa experiência, com certeza pereceria eternamente. A palavra do Deus vivo torna isso muito claro. Todos sabem e entendem que se o homem não está justificado, então certamente não é salvo. E em seguida, a Bíblia diz-nos claramente que, até agora, o homem de Romanos 7 não se levantará na ressurreição se morreu no estado em que se encontra. Mas a Bíblia tem mais a dizer sobre esta questão do que isso. A propósito disto ainda está escrito: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. 1 João 5,4. Portanto, todo o que não é nascido de novo é vencido pelo mundo, e desse modo, mais uma vez, o que é vencido pelo mundo não é nascido de novo. Para determinar se o homem de Romanos 7 é nascido de novo ou não, tudo o que temos a fazer é perguntar: está ele a vencer o mundo ou está a ser vencido pelo mundo? Ele está a ser vencido pelo mundo e, portanto, não nasceu de novo. Jesus sempre deixou claro que, se um homem não nascer de novo, não pode entrar no reino do céu. Ele disse a Nicodemos: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João 3,3. Este é então o segundo testemunho bíblico de que o homem em Romanos 7 não está preparado para a ressurreição dos justos. Um terceiro testemunho precioso foi trazido à nossa atenção pelo pastor Wagner como segue. O facto de que o pecado controla prova que um homem é um escravo, e embora todo aquele que comete pecado seja servo do pecado, a escravidão torna-se insuportável quando um pecador teve um vislumbre da liberdade e anseia por ela, mas não pode quebrar as cadeias que o prendem ao pecado. A impossibilidade de um homem não regenerado fazer o bem que gostaria de fazer já foi mostrado em Romanos 8, 7 e 8 e Gálatas 5, 17. Quantas pessoas têm em sua própria experiência comprovado a verdade dessas Escrituras? Quantas têm repetidamente decidido e, contudo, as suas mais sinceras resoluções revelam-se tão frágeis como a água em face da tentação? Não têm poder e não sabem o que fazer. E, infelizmente, os seus olhos não estavam fixados em Deus, tanto como em si próprios e no inimigo. A sua experiência foi a de constante luta contra o pecado, é verdade, mas também de constante derrota. Jamais é isso uma verdadeira experiência cristã?
Há alguns que imaginam que é, porque então o apóstolo, na sua angústia de alma, clamou: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? É a verdadeira experiência cristã um corpo de morte tão terrível que a alma é constrangida a clamar por libertação? Não, verdadeiramente. O que essa escravidão e cativeiro são já foi mostrado. É a servidão do pecado, a escravidão de ser compelido a pecar, mesmo contra a vontade, pelo poder das propensões e hábitos adquiridos. Libertaria Cristo de uma genuína experiência cristã? Certamente que não. Então a escravidão do pecado, da qual o apóstolo se queixa no 7º capítulo de Romanos, não é a experiência de um filho de Deus, mas a de um servo do pecado. Cristo e sua justiça, paginação do original 86-87. Deste modo, a Bíblia deixa bem claro que, apesar do homem de Romanos 7 ter ganho muito, ele não foi abençoado com a salvação da morte eterna e, por conseguinte, não está justificado. Nenhum lugar no céu lhe foi atribuído ainda. É verdade que ele tem conhecimento da lei de Deus, tem a profunda convicção pessoal do seu próprio pecado, tem o arrependimento na medida do seu ódio ao pecado e com o seu próprio poder se afastou dele. Ele franca e abertamente confessou o seu problema a Deus, através de Jesus Cristo. Não há dúvida que se juntou à Igreja e pode até mesmo, como o próprio Paulo, ser um obreiro muito zeloso para a Igreja. Todavia, ele ainda tem a mente carnal e, portanto, é um escravo do pecado, não pertence a Cristo, mas ao velho senhor, Satanás, e desse modo ainda carrega esse corpo de morte. Ele ainda não ganhou a vida eterna. A constatação de que a experiência de Romanos 7 não é a experiência de um verdadeiro filho de Deus pode ser uma revelação muito confrangedora e angustiante para aqueles que se têm orgulhado por muitos anos de terem sido verdadeiros filhos de Deus. De facto, é demasiado para alguns assumirem isto e preferem pensar, apesar das evidências dizerem o contrário, que a sua posição para com Deus está certa. Eles preferem ignorar e rejeitar esta clara revelação da sua verdadeira situação. Mas não há qualquer necessidade para esta revelação causar sofrimento. Pelo contrário, devemos estar muito gratos a Deus por Ele nos revelar a nossa verdadeira condição espiritual para que possamos, com profunda convicção, ser levados a compreender realmente o dom inestimável da salvação que nos é oferecido. Loucura é realmente a pessoa preferir acreditar a respeito de si mesma o que não é verdade, em vez do verdadeiro diagnóstico espiritual da sua verdadeira condição. Confortai-vos pela certeza de que não há nenhum problema de pecado que o Senhor não possa resolver e de que a libertação das angústias de Romanos 7 está disponível e será detalhada nas próximas páginas deste livro. Fim do capítulo 9.